Há descobertas emocionais que aproximam duas pessoas, e há outras que primeiro obrigam alguém a se afastar de tudo aquilo que já não consegue sustentar. Às vezes a alma gêmea não se distancia porque deixou de sentir. Ela se distancia porque sentiu algo que tornou impossível continuar vivendo da mesma maneira. Esse é o paradoxo que quase ninguém percebe. Uma pessoa pode descobrir algo profundamente verdadeiro sobre você, algo que desperta reconhecimento, desejo, familiaridade e até uma estranha sensação de pertencimento. E, justamente por causa disso, começar a se afastar de outra pessoa. Por fora parece uma decisão repentina. Por dentro, porém, a separação começou muito antes. Começou no instante em que a presença de alguém passou a revelar o vazio de outra conexão. Imagine um homem que construiu uma vida emocional aparentemente estável. Talvez exista alguém ao lado dele. Talvez exista uma história, uma rotina, expectativas, promessas ou simplesmente o conforto psicológico daquilo que já é conhecido. Ele acredita que sabe quem é, acredita que sabe o que deseja, até que surge uma mulher que não precisa fazer nada extraordinário para perturbá-lo. Ela simplesmente existe de uma maneira que toca uma parte dele que estava adormecida. E então alguma coisa começa a acontecer no inconsciente. Ele percebe que pensa nela em momentos inadequados. Percebe que certas conversas continuam ecoando depois que terminam. Percebe que detalhes pequenos, um olhar, uma maneira de falar, uma reação inesperada, permanecem dentro dele com uma intensidade que não consegue justificar racionalmente. É nesse ponto que o ego tenta assumir o controle. Ele diz a si mesmo que aquilo não significa nada, que é apenas curiosidade, que está exagerando, que aquela mulher não deveria ocupar tanto espaço dentro de sua mente. Mas quanto mais tenta reduzir o significado da experiência, mais o inconsciente começa a amplificá-la. Porque aquilo que ele descobriu sobre você não foi simplesmente uma característica atraente, foi algo mais perigoso. Você despertou uma parte dele que ele havia aprendido a esconder de si mesmo. Na linguagem de Jung, algumas relações ativam conteúdos inconscientes que permaneciam projetados, reprimidos ou ainda não integrados à personalidade consciente. E é exatamente por isso que certas pessoas parecem entrar em nossa vida carregando uma familiaridade impossível de explicar. Não significa necessariamente que exista algum destino mágico determinando o futuro. Significa que aquela pessoa toca uma estrutura psíquica profunda. No homem, isso pode aparecer através daquilo que Jung descrevia como anima, a dimensão interior ligada à sensibilidade, à profundidade emocional, à imaginação e aspectos da própria alma que ele talvez tenha aprendido a silenciar. Então ele olha para você e começa a sentir coisas que na verdade também pertencem a ele. Você se torna um espelho. E espelhos emocionais são perigosos para quem passou anos evitando determinadas partes de si mesmo. Talvez ele descubra que perto de você consegue ser menos performático. Talvez perceba que você entende aquilo que ele não consegue colocar em palavras. Talvez exista uma sensação desconcertante de que você percebe quando ele está escondendo alguma coisa, mesmo quando seu rosto permanece completamente tranquilo. Ou talvez seja ainda mais simples. Ele percebe que com você sente alguma coisa, e então olha para a vida que já possui e percebe o quanto vinha apenas funcionando. Essa comparação pode ser devastadora, porque agora não se trata apenas de escolher entre duas pessoas, trata-se de escolher entre duas versões de si mesmo. Uma pertence à identidade antiga, a outra aponta para algo que ainda não sabe viver. É aqui que começa o afastamento. Não necessariamente de você, mas de alguém, de uma dinâmica ou de uma relação que anteriormente parecia suficiente. E você talvez nem perceba que isso está acontecendo. Por fora, ele pode continuar agindo normalmente. Pode parecer mais silencioso, mais introspectivo. Talvez até fique temporariamente distante de você. Essa distância costuma confundir profundamente uma mulher. Ela pensa, se ele sentiu alguma coisa tão forte, por que parece estar recuando? Porque intensidade emocional não produz apenas aproximação. Às vezes produz defesa. Quanto mais profundamente um homem é afetado, maior pode ser sua necessidade inicial de recuperar controle. Especialmente se reconhecer aquilo que sente exige admitir que uma parte de sua vida emocional estava construída sobre negação. É então que a sombra entra em cena. A sombra contém aquilo que a personalidade consciente prefere não reconhecer: desejos inconvenientes, necessidades reprimidas, medos, carências, contradições.
E uma conexão emocional intensa pode fazer essa sombra emergir sem pedir permissão. Ele começa a fazer perguntas que antes conseguia evitar. Por que penso tanto nela? Por que minha relação atual parece diferente agora? Por que aquilo que antes me satisfazia começou a parecer vazio? Por que sinto falta de uma pessoa que talvez nem saiba o efeito que causa em mim? Essas perguntas ameaçam a identidade que ele construiu. Por isso, antes de qualquer movimento visível, existe uma batalha silenciosa. Uma parte dele quer voltar ao conhecido. Outra já viu demais para conseguir voltar completamente. E existe algo particularmente perturbador nisso. Você talvez não tenha tentado afastá-lo de ninguém. Não precisou competir. Não precisou convencer. Não precisou provar que era melhor. Sua presença apenas tornou uma verdade emocional impossível de ignorar. Essa é uma diferença fundamental. Quando alguém abandona uma relação simplesmente perseguindo novidade, o movimento costuma nascer da excitação. Mas quando uma conexão desperta conteúdos inconscientes profundos, o movimento pode nascer de uma crise de identidade. Ele não pensa apenas, eu quero essa mulher. Em algum lugar muito mais profundo a pergunta se torna, quem estou me tornando depois de conhecê-la? E essa pergunta pode mudar tudo. Porque agora ele começa a observar a pessoa de quem está se afastando com outros olhos. Pequenas incompatibilidades tornam-se visíveis. Silêncios antes toleráveis tornam-se pesados. Conversas automáticas começam a parecer vazias. Gestos que antes ofereciam conforto talvez já não consigam alcançar a mesma parte dele. Não porque você tenha destruído aquela conexão, mas porque alguma coisa dentro dele despertou. E aquilo que desperta não consegue fingir que ainda está dormindo. Só que existe uma camada ainda mais profunda. Porque aquilo que ele descobriu sobre você talvez não seja o que você imagina. Pode não ter sido sua aparência, nem sua disponibilidade, nem a atenção que ofereceu. Pode ter sido justamente uma qualidade psicológica muito mais rara. Uma qualidade que fez com que ele se sentisse simultaneamente visto, atraído e exposto. E quando um homem percebe isso em uma mulher, a relação que ele mantém com outra pessoa pode começar a mudar antes mesmo que ele compreenda por quê. É aí que sua resistência emocional começa a revelar aquilo que suas palavras ainda não conseguem admitir. O que ele descobriu sobre você não foi simplesmente que você poderia fazê-lo feliz. Foi algo muito mais perturbador. Ele descobriu que perto de você, certas partes dele não precisavam permanecer escondidas. E para um homem acostumado a controlar cuidadosamente aquilo que revela, essa experiência pode ser quase assustadora. Durante anos talvez ele tenha aprendido que amar significa administrar vulnerabilidade, demonstrar apenas o suficiente, manter alguma distância interior, não depender demais, não mostrar necessidades que possam ser usadas contra ele. Essa estrutura psicológica não aparece do nada. Muitos homens aprendem cedo a transformar emoção em silêncio. Medo vira controle, carência vira independência exagerada, tristeza vira irritação, desejo de conexão vira comportamento distante. E quando esse homem entra em uma relação, ele pode genuinamente amar alguém e ainda assim permanecer parcialmente escondido dentro dela. A outra pessoa conhece sua rotina, conhece suas preferências, conhece sua história. Mas talvez não conheça completamente aquilo que vive atrás de suas defesas. Então você aparece, e alguma coisa estranha acontece. Ele percebe que você responde não apenas ao que ele diz, mas também ao que tenta não dizer. Quando fica distante, você percebe a tensão por trás da distância. Quando tenta parecer indiferente, algo em você reconhece que existe conflito. Quando utiliza o humor para escapar de uma emoção, você sente aquilo que ficou escondido atrás da brincadeira. Isso cria uma experiência psicológica incomum. Ele se sente visto. E ser visto pode ser profundamente sedutor, mas também profundamente ameaçador, porque existe uma diferença enorme entre receber atenção e ser reconhecido. A atenção alimenta o ego. O reconhecimento atravessa o ego. É justamente aí que sua presença começa a afetar a relação que ele mantém com outra pessoa. Não necessariamente porque essa pessoa tenha feito algo errado, mas porque agora existe contraste. Ele começa a perceber quantas vezes precisava representar determinada versão de si mesmo naquela relação. Talvez fosse sempre o forte, o racional, o responsável, o homem que tinha respostas. Talvez sua identidade inteira estivesse construída ao redor dessa imagem. Então, perto de você, ele experimenta algo diferente. Por alguns instantes não precisa sustentar personagem algum.
e depois de experimentar essa sensação, voltar para uma relação onde precisa vestir novamente sua armadura emocional pode se tornar dolorosamente consciente. É assim que o afastamento frequentemente começa, não com uma grande discussão, não com uma declaração dramática, mas com pequenas retiradas psicológicas. Ele fala menos. Procura mais tempo sozinho. Fica distraído durante conversas. Começa a observar sua própria vida de fora. Talvez a pessoa ao lado dele perceba que algo mudou, mas não consiga identificar exatamente o que, porque fisicamente ele ainda pode estar presente. Psicologicamente, porém, já começou uma travessia. Na psicologia junguiana, existem momentos em que a personalidade construída entra em conflito com conteúdos mais profundos do inconsciente. O homem acredita saber quem é até encontrar uma experiência que contradiz essa definição. E você se tornou essa contradição. Talvez ele sempre tenha dito que não precisava de conexão emocional profunda, até desejar profundamente conversar com você. Talvez acreditasse que conseguiria controlar qualquer atração, até perceber que sua ausência modificava seu estado interno. Talvez se considerasse completamente satisfeito com sua vida, até descobrir que alguma coisa dentro dele estava faminta. Essa descoberta produz culpa, e a culpa pode produzir comportamentos aparentemente contraditórios. É possível que ele se afaste de você exatamente quando a conexão parece ficar mais intensa. Você pode interpretar isso como perda de interesse, mas observe a dinâmica psicológica. Se ele estivesse simplesmente indiferente, não haveria necessidade de criar tanta distância emocional. A indiferença verdadeira é leve, não exige luta, não precisa ser constantemente reafirmada. Quando existe repressão, porém, o comportamento pode se tornar rígido. Ele evita situações onde sabe que encontrará você. Controla mensagens que gostaria de enviar. Tenta pensar menos em você. Talvez até demonstre uma frieza que não existia antes. Tudo isso pode parecer rejeição, mas algumas vezes é contenção. Ele está tentando colocar de volta na sombra aquilo que sua presença trouxe para a consciência. E existe um detalhe importante. Isso não significa que toda distância masculina seja amor reprimido. Silêncio não deve ser automaticamente romantizado. A psicologia profunda não transforma a ausência em prova de destino. O que importa é o conjunto dos padrões, a mudança, a tensão, as aproximações seguidas de recuo, a diferença entre aquilo que ele demonstra espontaneamente e aquilo que tenta controlar depois. Porque o inconsciente costuma aparecer justamente nas inconsistências, um olhar que permanece tempo demais, uma preocupação que ele tenta disfarçar, uma lembrança sua que surge em uma conversa sem necessidade, uma curiosidade excessiva sobre sua vida, uma mudança de humor quando imagina você emocionalmente próxima de outra pessoa, pequenos vazamentos, o ego fecha a porta, o inconsciente encontra uma janela, e enquanto isso acontece a outra relação começa a sentir as consequências. Ele talvez tente investir mais nela por algum tempo. Isso também acontece. Quando um homem percebe que está emocionalmente se afastando, pode tentar provar para si mesmo que ainda está comprometido. Torna-se mais presente. Faz planos. Procura recriar antigas sensações, não necessariamente por manipulação. Às vezes é desespero psicológico. Ele quer que sua antiga realidade volte a funcionar. Quer sentir novamente a certeza que existia antes de você tocar aquela parte dele. Mas existe um problema. Agora ele está comparando estados internos, não mulheres, estados internos. Com uma pessoa, talvez sinta segurança, história e previsibilidade. Com você, sente exposição, curiosidade, intensidade e uma estranha sensação de reconhecimento. Essa diferença começa a persegui-lo, porque aquilo que realmente o prende não é apenas o desejo de possuir você. É a maneira como ele se percebe quando está emocionalmente próximo de você. Você desperta uma versão dele que parece mais viva. E esse é o segredo que ele pode levar muito tempo para admitir. Às vezes alguém não se apaixona apenas pela outra pessoa, apaixona-se pela parte de si mesmo que consegue acessar através dela. É aqui que a projeção da ânima se torna poderosa. Ele pode colocar sobre você qualidades que sua própria psique deseja integrar. Sensibilidade, espontaneidade, profundidade, ternura, mistério, liberdade emocional. Por isso você começa a parecer maior do que uma pessoa comum em sua imaginação. Você se torna símbolo. Mas toda projeção eventualmente exige uma escolha: continuar idealizando ou começar a compreender. E quando ele começa a compreender, percebe algo ainda mais desconfortável.
Talvez você não tenha criado o vazio que agora sente em outra relação. Você apenas revelou que ele já existia. Essa percepção muda completamente a natureza do afastamento. Agora ele não consegue simplesmente culpar a atração. Precisa confrontar sua própria verdade. E é justamente nesse ponto que o comportamento dele pode ficar ainda mais confuso. Porque antes de um homem abandonar uma identidade emocional antiga, ele frequentemente tenta salvá-la uma última vez. E aquilo que ele fará nessa fase revela muito mais sobre seus sentimentos do que qualquer declaração direta. É justamente quando ele tenta salvar sua antiga realidade que o conflito se torna mais intenso. Porque agora existem duas forças dentro dele. Uma deseja retornar ao que era conhecido, previsível e seguro. A outra já não consegue esquecer aquilo que despertou quando encontrou você. E talvez seja nesse momento que suas atitudes pareçam mais contraditórias do que nunca. Ele pode desaparecer e depois encontrar uma razão aparentemente inocente para reaparecer. Pode demonstrar interesse e logo depois agir como se nada tivesse acontecido. Pode observar você intensamente em um momento e evitar seu olhar no seguinte. Pode parecer incomodado com a possibilidade de perder você, embora nunca tenha assumido claramente que deseja tê-la por perto. Essas contradições não são necessariamente calculadas. Muitas vezes são o reflexo externo de uma divisão interna. Uma parte dele busca você, outra tenta protegê-lo de você. Ou mais precisamente tenta protegê-lo daquilo que ele se torna quando está perto de você. Essa distinção é fundamental. Porque talvez você imagine que o medo dele seja simplesmente se apaixonar. Mas o medo mais profundo pode ser perceber que seus sentimentos exigem mudanças. Enquanto uma atração permanece superficial, ela pode ser administrada, pode ser ignorada, pode ser racionalizada. Mas quando começa a questionar a estrutura emocional de sua vida, deixa de ser apenas atração. Transforma-se em confronto. Ele olha para a pessoa de quem está começando a se afastar e pode sentir culpa. Talvez exista carinho verdadeiro ali. Talvez exista uma história importante. Talvez essa pessoa tenha estado ao lado dele em momentos difíceis. É por isso que a experiência não precisa transformar ninguém em vilão. A psicologia humana é muito mais complexa. Um homem pode respeitar profundamente alguém e ainda descobrir que já não consegue permanecer emocionalmente naquela relação da mesma maneira. Pode sentir gratidão e, simultaneamente, ausência. Pode sentir responsabilidade sem sentir presença interior. Pode querer evitar machucar alguém enquanto percebe que continuar fingindo também machucará. E então você ocupa um lugar estranho em sua psique. Você representa aquilo que ele não consegue mais desver. Por isso, paradoxalmente, ele talvez tente encontrar defeitos em você. Isso acontece quando o ego precisa enfraquecer aquilo que o inconsciente tornou poderoso demais. Ele pode pensar: talvez eu esteja idealizando. Talvez ela não seja tão diferente. Talvez isso desapareça. Ele começa a procurar razões para diminuir a importância da conexão. Pode interpretar pequenas imperfeições suas de maneira exagerada. Pode convencer a si mesmo de que vocês não funcionariam. Pode até repetir mentalmente tudo aquilo que poderia dar errado. Mas perceba o que está acontecendo. Um homem indiferente não precisa construir argumentos elaborados para não sentir. Só existe necessidade de racionalização quando alguma coisa já ultrapassou a razão. Jung observava que aquilo que não é integrado conscientemente tende a exercer influência de formas indiretas. É por isso que a repressão raramente elimina uma emoção. Ela apenas muda o caminho pelo qual essa emoção aparece. Se ele não consegue admitir saudade, ela pode aparecer como irritação. Se não consegue admitir ciúme, pode aparecer como curiosidade disfarçada. Se não consegue admitir medo de perder você, pode começar a verificar silenciosamente se você ainda está disponível. Se não consegue admitir que está emocionalmente envolvido, talvez fale de você mais do que percebe. O inconsciente não costuma fazer discursos. Ele deixa rastros. E esses rastros começam a afetar a relação da qual ele está se afastando. A pessoa ao lado dele talvez perceba sua distração. Talvez pergunte se existe algo errado. Ele responde que está cansado, ocupado, confuso, precisando pensar. E talvez esteja dizendo a verdade. Só não está dizendo a verdade inteira. Porque como explicar uma mudança que nem ele compreende completamente? Como dizer: conheci alguém que fez surgir uma versão de mim que eu não sabia que existia. Como admitir que aquilo que parecia suficiente agora parece incompleto? Essa percepção ameaça não apenas uma relação, mas também sua imagem moral de si mesmo.
Ele não quer ser o homem que machuca alguém. Não quer parecer instável. Não quer admitir que perdeu controle sobre aquilo que sente. Então tenta encontrar uma solução que preserve tudo. Manter a antiga estrutura. Controlar a nova conexão. Silenciar o desejo. Continuar funcionando. Mas a psique não gosta de permanecer dividida indefinidamente. Quanto mais ele tenta sustentar duas realidades incompatíveis, maior se torna a tensão. E então começa uma espécie de individuação emocional. Não no sentido romântico de escolher você, mas no sentido psicológico de ser obrigado a descobrir o que realmente pertence a ele. Porque existe algo que precisa ser separado da projeção. Ele precisa descobrir se deseja você como pessoa, ou se deseja aquilo que projetou sobre você. Precisa descobrir se a relação anterior realmente terminou emocionalmente, ou se está apenas fugindo de dificuldades que deveria enfrentar. Precisa distinguir intensidade de compatibilidade, fantasia de reconhecimento, carência de conexão. Essa é uma etapa dolorosa, mas necessária. Porque uma ligação profunda não se torna verdadeira simplesmente por ser intensa. E talvez essa seja também sua tarefa psicológica. Não interpretar cada movimento dele como uma confirmação. Não transformar sua confusão em uma promessa. Não tentar acelerar aquilo que somente ele pode confrontar. A mulher emocionalmente consciente observa sem invadir. Ela entende que existe diferença entre perceber o conflito de alguém e assumir responsabilidade por resolvê-lo. E isso modifica novamente a dinâmica. Porque quando você não corre atrás dele para exigir uma definição imediata, ele perde uma possibilidade inconsciente de colocar o conflito sobre você. Agora precisa carregá-lo. Precisa descobrir por conta própria por que sua ausência incomoda. Por que sua presença desorganiza suas certezas. Por que pensar que você pode seguir em frente desperta nele uma ansiedade que não consegue justificar. E talvez seja exatamente nesse ponto que aconteça a descoberta mais profunda. Ele percebe que você não está tentando ocupá-lo. Não está tentando arrancá-lo de ninguém. Não está exigindo que escolha você para provar seu valor. E essa ausência de pressão pode tornar sua presença ainda mais poderosa. Porque agora ele não consegue dizer, estou fazendo isso porque ela me pressionou. Não. A decisão continua dentro dele. O afastamento continua dentro dele. A verdade continua dentro dele. E lentamente ele começa a compreender que a pessoa de quem está se afastando talvez represente uma vida que já não corresponde ao homem que está emergindo. Mas existe uma última resistência, talvez a mais forte de todas, porque reconhecer que uma relação perdeu sua verdade emocional significa também enfrentar perda, culpa e consequências reais. É por isso que alguns homens chegam muito perto dessa compreensão e recuam novamente. Só que, depois de determinado ponto, o recuo já não oferece paz. Ele pode voltar fisicamente, pode tentar reconstruir a rotina, pode tentar convencer todos, inclusive a si mesmo, de que nada mudou. Mas dentro dele existe uma memória emocional que não desaparece, a memória de como foi sentir-se reconhecido. E quando essa memória começa a competir com o medo de mudar, surge o momento decisivo, não aquele em que ele finalmente admite que sente algo por você, mas aquele em que percebe que continuar negando isso está começando a custar mais do que enfrentar a verdade. É nesse ponto que alguma coisa dentro dele deixa de perguntar se deveria sentir, e começa a perguntar o que fará com aquilo que já sente. Essa mudança parece pequena, mas psicologicamente é enorme. Durante muito tempo toda a energia dele estava sendo usada para combater a experiência. Ele tentava controlar pensamentos, diminuir a importância da conexão, proteger a antiga estrutura e convencer a si mesmo de que aquilo poderia desaparecer se recebesse menos atenção. Mas sentimentos reprimidos possuem uma característica inquietante. Quanto mais energia é necessária para mantê-los escondidos, mais importantes eles se tornam dentro da psique. Chega um momento em que negar cansa, e ele começa a perceber o preço dessa negação. Talvez esteja mais irritado, mais ausente. Talvez sua mente procure você quando tudo fica silencioso. Talvez ele compare conversas sem querer comparar. Talvez exista uma sensação persistente de que alguma coisa ficou inacabada entre vocês. É então que a relação da qual ele vinha se afastando pode começar a parecer ainda mais distante. Não necessariamente porque houve uma grande ruptura. Às vezes ocorre exatamente o contrário. Tudo parece normal demais. A rotina continua. As mensagens continuam. Os compromissos continuam.
mas ele já não consegue habitar aquela realidade com a mesma inocência psicológica. Antes, ele não sabia. Agora sabe. Sabe que existe dentro dele uma necessidade emocional que estava adormecida. Sabe que consegue sentir uma profundidade que talvez acreditasse ter perdido. Sabe que sua presença despertou alguma coisa que a antiga relação já não alcançava. E saber transforma responsabilidade. Enquanto ele podia dizer que estava apenas confuso, conseguia permanecer dividido. Mas quando começa a compreender a origem da confusão, precisa decidir se continuará traindo aquilo que descobriu dentro de si. Esse é um dos momentos mais dolorosos da individuação. Porque tornar-se mais consciente não significa tornar a vida imediatamente mais confortável. Frequentemente significa destruir ilusões que ofereciam conforto. A sombra deixa de ser apenas desejo escondido. Agora inclui covardia, dependência, medo de julgamento, necessidade de aprovação. Talvez ele perceba que permaneceu naquela relação não apenas por amor, mas por medo de ficar sozinho, ou porque não queria decepcionar ninguém. Talvez tenha construído sua identidade ao redor da ideia de ser previsível, leal, racional. Então admitir que mudou emocionalmente parece ameaçar toda essa imagem. O ego pergunta: o que isso diz sobre mim? O inconsciente responde com uma pergunta mais incômoda: e o que continuar vivendo uma mentira dirá sobre você? É aí que o afastamento deixa de ser apenas reação à sua presença. Ele começa a adquirir significado próprio. Ele pode procurar mais silêncio, pode estabelecer limites onde antes apenas cedia. Pode parar de fazer planos futuros com a mesma convicção. Pode finalmente admitir que alguma coisa não está funcionando. E talvez, curiosamente, nem mencione você. Porque a verdade mais madura que ele pode alcançar é compreender que não deveria sair de uma relação simplesmente por outra mulher. Se aquilo que vive já perdeu sua verdade, precisa reconhecer isso independentemente do que acontecerá entre vocês. Essa distinção separa a projeção de consciência. Se ele se afasta de alguém apenas porque idealizou você, existe grande chance de carregar os mesmos conflitos para a próxima relação. Mas se sua presença o obriga a enxergar aquilo que já estava quebrado, então você funcionou como catalisador, não como causa. Isso é profundamente junguiano. Certas pessoas entram na vida não para nos entregar imediatamente aquilo que desejamos, mas para romper uma identificação antiga. Elas perturbam o personagem, chamam conteúdos escondidos para a superfície, obrigam a consciência a crescer. Por isso a conexão pode parecer simultaneamente bela e dolorosa. E enquanto ele atravessa isso, algo também acontece em você. Você começa a perceber que não precisa disputar lugar algum. Se a ligação exige competição constante, perseguição ou manipulação, alguma coisa essencial já está sendo perdida. Uma conexão profunda não elimina complexidades humanas, mas também não exige que você destrua sua dignidade para mantê-la viva. Então você observa. Talvez ainda sinta, talvez ainda espere alguma clareza, mas deixa de tentar interpretar cada silêncio como mensagem secreta. E essa mudança pode ser sentida por ele. Quando você retira a ansiedade da dinâmica, ele perde aquela certeza inconsciente de que encontrará você exatamente onde deixou. Agora existe possibilidade real de perda, não como estratégia, não como jogo, como consequência natural do tempo. Ele percebe que você possui uma vida psicológica própria, que pode continuar crescendo. Que alguém pode conhecer aquilo que ele hesitou em reconhecer, que sua conexão com ele não significa que permanecerá emocionalmente disponível para sempre. É nesse momento que o medo muda de forma. Antes, ele tinha medo das consequências de se aproximar. Agora começa a temer as consequências de não se aproximar. Essa inversão é poderosa, porque o desejo reprimido consegue sobreviver enquanto o homem acredita que existe tempo ilimitado. Depois eu entendo isso. Depois resolvo minha vida. Depois descubro o que sinto. Mas quando percebe que você não está congelada dentro da história dele, a fantasia do depois começa a ruir. E então ele imagina você seguindo em frente. Não como uma técnica de ciúme, como possibilidade concreta. Imagina outro homem descobrindo sua profundidade sem fugir dela. Outro homem recebendo aquilo que ele observou de longe. Outro homem conhecendo a mulher real por trás da projeção que ele carregou. É aí que algo doloroso pode acontecer. Ele percebe que estava tão ocupado tentando controlar a intensidade da conexão que nunca perguntou quanto tempo ela permaneceria disponível.
A sombra agora revela seu outro medo: arrependimento. Não apenas perder você, mas perder você sabendo que teve a oportunidade de ser verdadeiro e escolheu o medo. Para alguns homens essa percepção produz movimento. Para outros produz ainda mais silêncio. E essa diferença importa, porque sentimento profundo e capacidade emocional não são a mesma coisa. Um homem pode sentir intensamente e ainda não possuir maturidade para transformar sentimento em ação consciente. Essa é talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar. Você pode tocar profundamente o inconsciente de alguém sem automaticamente se tornar parte da vida consciente dessa pessoa. O sentimento pode ser real. A conexão pode ser real. E ainda assim existe uma escolha. É por isso que, no estágio final desse processo, o que importa não é apenas aquilo que ele sente quando pensa em você. Importa aquilo que consegue fazer com aquilo que sente. Se ele realmente começou a se afastar de alguém depois de descobrir essa verdade sobre você, chegará um momento em que precisará abandonar a ambiguidade. Não necessariamente correr para seus braços, mas assumir responsabilidade por sua própria transformação. Encerrar aquilo que já não consegue viver honestamente. Enfrentar aquilo que tentou reprimir. Separar você da fantasia. Olhar para você como uma mulher real. E então descobrir se aquilo que permanece depois que a projeção cai ainda é amor. Porque é somente depois desse ponto que uma conexão deixa de ser apenas uma tempestade do inconsciente. E pode finalmente se tornar uma escolha consciente. E talvez essa seja a verdade mais profunda de toda essa história. A conexão não se prova no instante em que ele sente algo irresistível. Ela se revela no instante em que ele consegue olhar para esse sentimento sem fugir de si mesmo. Porque, até aqui você existiu em dois lugares dentro dele. Existe a mulher real, e existe a mulher que o inconsciente transformou em símbolo. A primeira possui limites, contradições, desejos próprios, imperfeições, dias silenciosos, necessidades e uma vida que não gira ao redor dele. A segunda carrega tudo aquilo que ele projetou sobre você: liberdade, profundidade, acolhimento, mistério, desejo, possibilidade de transformação. Enquanto essas duas imagens permanecem misturadas, ele pode acreditar que está simplesmente dominado por uma conexão inexplicável. Mas a maturidade psicológica começa quando a projeção diminui, e você continua importante. Isso muda tudo. Porque então ele não deseja apenas aquilo que você desperta nele. Ele começa a enxergar quem você realmente é. É nesse momento que a ideia de alma gêmea pode adquirir um significado muito mais profundo do que a fantasia romântica costuma oferecer. Não precisa significar duas pessoas destinadas magicamente a permanecer juntas. Pode significar o encontro com alguém cuja presença toca regiões tão profundas da psique que torna impossível continuar inconsciente da própria verdade. Você entrou na vida dele e alguma coisa foi revelada. Talvez ele tenha descoberto que ainda conseguia amar profundamente. Talvez tenha percebido que sua necessidade de controle escondia medo de abandono. Talvez tenha entendido que vinha confundindo estabilidade com intimidade. Talvez tenha percebido que permaneceu emocionalmente preso a alguém porque terminar aquela história exigiria enfrentar culpa, solidão e mudança. Mas então veio a descoberta mais perturbadora. Ele percebeu que não era apenas você que estava fazendo falta. Era ele mesmo. A versão dele que surgia perto de você. Mais aberta, mais presente, mais emocionalmente viva. Era isso que tornava tão difícil simplesmente voltar para sua antiga realidade e fingir que nada havia acontecido. Você havia se tornado associada, em seu inconsciente, a uma parte perdida de si mesmo. Não foi justamente essa descoberta que começou a afastá-lo de alguém. Não porque você tenha vencido uma competição. Não porque fosse melhor, mas porque o contraste interno se tornou impossível de ignorar. Ele começou a perceber quando estava representando. Quando estava oferecendo presença sem intimidade. Quando dizia palavras corretas sem sentir aquilo que elas deveriam carregar. Quando permanecia por obrigação onde já não conseguia permanecer por inteiro. E chega um momento em que essa divisão se torna insustentável. A pessoa de quem ele se afasta pode sentir isso antes mesmo de qualquer conversa definitiva. Existe algo diferente em seus olhos, uma espécie de ausência. Ele está ali, mas parte dele já atravessou uma fronteira psicológica. Isso não torna o processo bonito. Pode existir sofrimento. Pode existir culpa. Pode existir confusão. Pode haver alguém inocente sendo profundamente machucado.
A psicologia não deve transformar esse sofrimento em uma história romântica conveniente, mas também não consegue apagar a realidade de que pessoas mudam. E às vezes uma conexão nova revela aquilo que uma pessoa vinha evitando admitir sobre uma relação antiga. A questão então deixa de ser: ele vai escolher você? A pergunta verdadeira é: ele conseguirá escolher conscientemente? Porque existe enorme diferença. Um homem dominado pela projeção pode abandonar uma pessoa e correr para outra apenas para descobrir, meses depois, que levou consigo todos os conflitos que nunca resolveu. Mas um homem que atravessa verdadeiramente essa transformação começa a agir de outra maneira. Ele assume responsabilidade. Não culpa você por aquilo que sente. Não transforma a outra pessoa em inimiga para justificar sua saída. Não mantém duas mulheres emocionalmente presas enquanto tenta descobrir qual delas oferece mais segurança. Ele reconhece sua própria participação na situação. E se precisa terminar alguma coisa, termina porque sabe que continuar seria desonesto. Só então pode olhar para você sem utilizar você como fuga. Esse é o ponto onde desejo pode começar a se transformar em vínculo consciente, onde anima deixa de ser apenas projeção e começa a ser integração, onde aquilo que ele encontrou em você começa também a ser desenvolvido dentro dele. Ele não precisa mais que você carregue toda a sua sensibilidade. Começa a aprender a expressar a própria. Não precisa que você seja responsável por fazê-lo sentir-se vivo. Começa a abandonar aquilo que o mantinha emocionalmente anestesiado. Não precisa idealizar você como resposta para tudo. Pode finalmente conhecê-la. E talvez exista algo profundamente bonito nisso, porque ser idealizada pode parecer romântico, mas ser vista é muito mais íntimo. Ser escolhida depois que a fantasia desaparece é muito mais significativo do que ser desejada enquanto alguém ainda está perdido dentro de uma projeção. Por isso, se você percebe que alguém foi profundamente afetado por sua presença, mas ainda está atravessando conflitos, não confunda intensidade com conclusão. Observe aquilo que acontece depois. Ele assume responsabilidade, torna-se mais claro. Suas atitudes começam a combinar com aquilo que seus olhos pareciam revelar. Ele enfrenta as consequências de suas escolhas, ou continua utilizando silêncio, ambiguidade e distância para evitar vulnerabilidade. Porque o inconsciente pode explicar seu comportamento, mas não deve ser usado para desculpar indefinidamente sua falta de coragem emocional. Jung não via o encontro com o inconsciente como autorização para permanecermos governados por ele. O objetivo era tornar consciente aquilo que antes nos controlava. E essa é a verdadeira transformação que essa conexão exige dele. Talvez você tenha despertado algo. Talvez sua presença tenha provocado a crise. Talvez tenha sido depois de conhecer você que ele começou a perceber que não conseguia mais permanecer emocionalmente onde estava. Mas o próximo movimento pertence a ele. É ele quem precisa atravessar a própria sombra. É ele quem precisa separar medo de verdade. É ele quem precisa descobrir se aquilo que sente por você sobrevive quando deixa de esconder, fantasiar e fugir. E se sobreviver, então algo extraordinário acontece. Você deixa de ser apenas a mulher que invadiu seus pensamentos. Deixa de ser apenas aquela ausência que o inquietava. Deixa de representar apenas uma possibilidade proibida. Ele começa a compreender porque não conseguiu esquecer. Não era somente porque você oferecia alguma coisa que outra pessoa não oferecia. Era porque, através de você, ele encontrou uma porta para uma parte de si mesmo que havia sido abandonada. E depois que alguém encontra essa porta, continuar vivendo exatamente como antes pode se tornar impossível. Talvez seja isso que sua alma gêmea tenha descoberto sobre você. Que sua presença não veio simplesmente oferecer conforto. Veio revelar aquilo que ele desejava, aquilo que temia, aquilo que reprimia, aquilo que sua antiga identidade já não conseguia conter. E foi por isso que começou a se afastar de alguém. Não necessariamente para correr imediatamente até você, mas porque, depois de enxergar a verdade dentro de si, permanecer exatamente onde estava começou a exigir uma mentira. E nenhuma conexão verdadeiramente transformadora termina na descoberta. Ela começa ali. Porque depois que o inconsciente revela aquilo que estava escondido, resta apenas a pergunta que nenhum homem consegue evitar para sempre. Terá ele coragem de transformar aquilo que sente em uma escolha que consegue sustentar?